Então, continuando aqui com as funções, vamos agora usar os dados de expressão que estão dentro do pacote. Então, é essa parte aqui da vinheta. Então, eu estou no ponto que eu parei na aula passada. Então, eu vou executar esse trecho aqui, tá? Essa função do passo 1, ela vai fazer o seguinte. Para esse caso aqui de dado de microarray, ele vai usar os dados de expressão e o dicionário e vai mapear as sondas para as proteínas correspondentes, né? No caso, quando existirem mais de uma sonda apontando para a mesma proteína, vai ser feita uma média daqueles valores. Se o dado for de RNA-seq, o que vai acontecer aqui é algo similar também. Se cada uma das linhas do seu dado de expressão for um gene, e você tem mais de um gene apontando para a mesma proteína, que é o caso quando você tem símbolos diferentes do mesmo gene, né, que é chamado de alias, é um outro nome para aquele mesmo gene, isso pode acontecer. Tá? Então, nesse caso aqui, o raio ele não interfere em muita coisa. O raio ele interfere no segundo passo, no step 2. Então, aqui eu não vou fazer essa outra parte, tá? Porque essa outra parte eu tinha feito lá na vinheta para mostrar os exemplos da variação com o raio 50 e com o raio 80. Tá? Então a gente vai continuar rodando aqui só com o raio 80. Tanto que aqui, ó, depois eu mudei o raio para 50 do outro objeto. Tá? Então a gente vai rodar o step 2. Lembrando que aqui nós temos o raio 80. E no step 2 é feito o seguinte: é rodada uma janela deslizante, que ela vai, no nosso caso aqui, com raio 80, ela vai pegar um raio de 100 e... ela vai pegar um raio não, ela vai pegar um grupo de 161 genes, né? Então ela vai centrada num ponto lá, na lista de proteínas ordenadas, vai pegar 80 proteínas para a direita e 80 proteínas para a esquerda, vai fazer uma média daquilo ali e vai atribuir esse valor ao ponto central. Tá? Então cada ponto da nossa lista ordenada agora vai ter a média de expressão de um grupo de 161 proteínas. Então isso aqui já acabou. Eu posso até conferir aqui, olha, como estava no primeiro momento. Então, olha, na posição 0 eu tinha esse valor. Por padrão, deixa eu conferir aqui melhor dizendo, por padrão, esse é o step 2, né? Por padrão aqui nesse método, a janela deslizante ela tem uma condição periódica, tá? Então, no caso, aqui, ó, no caso é uma condição de contorno periódico. Então, no caso, olha, quando a proteína está aqui no comecinho, na posição 0, no caso, as 80 proteínas para a esquerda, como eu não tenho nada para cima aqui, então eu pego as 80 do final, tá? Então isso é a condição de contorno periódico. Mas eu sempre fecho os grupos com aquele valor fixo, que é do raio vezes 2 mais 1, que no caso do raio 80 são 161 proteínas, tá? Então, aqui eu tenho... Não, esse dado aqui. Aqui eu tenho os valores de expressão do primeiro passo, que é o valor de expressão apenas da média das sondas. Então eu não tenho mais sonda aqui. Eu tenho cada linha sendo uma proteína. Tá? Lembrando que o nosso dado de expressão... GSE... Cada linha dele era uma sonda. Agora nós não temos mais sondas, nós temos a média das sondas que apontam para aquela proteína. E no passo 2, eu já vou ter a média daqueles grupos com raio vezes 2 mais 1, tá? De tamanho raio vezes 2 mais 1. Então aqui eu tenho a média desses grupos. Depois disso nós fazemos a expressão diferencial
E aí na expressão diferencial eu preciso identificar o meu caso e o meu controle. No exemplo aqui, para dar de microarray, a gente vai deixar os valores praticamente padrões da função, tá? No caso, esse trend aqui vai ser false. Esse trend ele tem alguns casos específicos, está explicado isso é um parâmetro do Lima, então está explicado na documentação do Lima. Para dar de microarray, a gente vai usar sempre o trend false, tá? Para dar de RNA-seq, aí tem que avaliar o caso. Mas assim, o trend true ou false, ele vai gerar valores bem próximos, então você não precisa se preocupar muito com isso, se você está usando false num caso que deveria ser true. Não tem muito problema não. Os valores que você vai obter na expressão diferencial de quantidade de genes e quais genes estão diferencialmente expressos vão ser bem próximos nos dois casos, tá? Então nessa função aqui da expressão diferencial tem dois exemplos de uso dela. Tem um exemplo em que você simplesmente passa o objeto, você passa o contraste, que o contraste aqui vai ser de uma forma bem simplificada, tá? Você simplesmente vai marcar no seu dado o que é caso e o que é controle, tá? Opa, faltou um 8. Então, nesse caso aqui, olha, eu sei, porque eu tinha olhado lá na GS 9988, eu sei que essas três primeiras colunas são caso e essas três últimas colunas são controle, tá? Então, o que é que eu vou fazer aqui para definir o que é meu caso e o que é meu controle? Eu tenho 6 colunas, então eu vou criar um vetor de tamanho 6, onde eu tenho um caso, eu vou passar false, e onde eu tenho o meu controle, eu vou passar true. Então, eu vou criar um vetor com 3 falses no começo e depois 3 trues, que é o que essa linha aqui faz, tá? Então, simplesmente estou criando esse vetorzinho aqui de verdadeiro e falso. E vou rodar aqui a expressão diferencial, passando meu objeto, o contraste, um limiar de p-valor, que nesse caso eu vou passar 0.01, o trend, que no caso aqui para microarray vai ser false, e um título do plot, que eu vou passar raio 80 porque é o que a gente está fazendo, tá? Então ele vai gerar aqui o plot, e nesse caso ele vai tentar fazer a tradução para symbol. Eu vou até ver aqui o resultado. O resultado a gente vê dessa forma. Esse objeto. Ele vai tentar fazer a tradução para symbol, mas como eu não passei nenhum argumento a mais, ele simplesmente vai copiar o valor o identificador da proteína para cá, tá? Para essa coluna. Tá? Se eu passar um argumento, como esse caso aqui, se eu passar o nome de uma espécie, ele vai ser usado por baixo o biomart para fazer a tradução. Tá? Eu também posso passar um data frame com um dicionário para fazer esse mapeamento, tá? Então esse caso aqui já é um dado que está no pacote, que olha, ele tem o mapeamento do identificador de proteína do ensemble para um symbol, que é um external gene name lá do biomart. Tá? Então nesse caso, como eu não usei, né, não foi feita nenhuma tradução aqui, tá? E aí eu tenho aqui o cluster daquela proteína, se foi up ou down, o p-valor, tá? E o p-valor, melhor dizendo, o p-valor e o p-valor ajustado. E isso gera um plot, como esse. Então no caso nós tivemos 5 clusters, todos eles estão downregulated. Se eu usasse um raio maior, vou voltar aqui para a vinheta. Se eu usasse um raio maior, o que ia acontecer? Se tivesse mais alguma outra proteína diferencialmente expressa e ela fosse alcançada pelo raio, o cluster seria maior, tá? Então a gente pode ver aqui que na imagem de baixo, com raio 50, ó, no comecinho aqui tiveram 2 clusters que eles estão separados, estão quebrados. Quando eu aumentei o raio para 80, eles foram fundidos num cluster só. Mas também pode ser que quando eu aumente esse raio, a média da expressão daquele grupo deixe de ser considerada
significativamente alterada durante o cálculo da expressão diferencial, tá? O cálculo da estatística da expressão diferencial. Então pode ser que o que era um cluster antes deixe de ser. Então na imagem aqui de baixo a gente tinha 14 clusters e com raio 80 nós ficamos apenas com 5, porque justamente quando você pegou grupos maiores, a média da expressão suavizou tanto o nível de expressão do grupo que aquilo fez com que a variação deixasse de ser significativa estatisticamente, tá? Então a gente geralmente usa alguns raios como 80, ou 100 e pouco, mas a gente não tem ainda uma forma de definir um raio ótimo, por assim dizer, tá? A gente ainda vai definir isso no futuro. Então, voltando aqui, esse é o resultado da expressão diferencial. Na expressão diferencial a gente pode visualizar os clusters usando o RDR. Usando o RDR, cadê aqui? Aqui, está comentado, coloquei comentado. Vou descomentar essa linha e vou executar. Tá. Vai demorar um pouquinho aqui, eu vou pausar o vídeo e volto quando tiver aparecido na tela. Pronto, foi plotado aqui o cluster, os 5 clusters, né? Por padrão, ele plota todos, mas se você for olhar na documentação da função, eu posso passar qual cluster que eu quero, que é esse argumento, tá? Eu posso passar o identificador do cluster que eu quero, que é um identificador numérico. Então, se eu quero cluster 1, eu passo 1. Se eu quero cluster 2, eu passo 2. Se eu quiser um vetor, eu posso passar um vetor com cluster 1 e 2, tá? Então, se eu não passar nada, ele vai tentar mostrar todos aqui no RDR. Como não foi feito o mapeamento para symbol, então eu tenho aqui o identificador de proteína. Aí ele fica um pouco poluído, tá? Quando você mapeia para symbol, fica mais fácil de ver. Então, essa visualização que a gente tem dos grafos. Eu vou fechar aqui. E, por fim, nós temos o enriquecimento funcional. Então, no enriquecimento funcional, nós também passamos um limiar pré-valor. E no enriquecimento funcional, esse argumento aqui, ó, ele é opcional, tá? Isso aqui é só para agilizar um pouco. Eu não preciso passar isso. Isso aqui é que nem aquele espécies lá da expressão diferencial. Eu posso passar ou um data frame ou o nome da espécie. Eu abri certo? Abri. Que eu bati F2 ali, F2 ele mostra um trecho do código. Então, assim, quando você passa... Quer dizer, eu acho que eu me expressei errado. Esse espécies, ele é obrigatório, tá? No enriquecimento. Só que o fato dele ser um data frame é que é opcional. Tipo, você pode passar, o que é obrigatório mesmo é você passar a espécie. Se você passar a espécie, é que nem aquele caso lá da expressão diferencial. Eu posso passar aqui Homo sapiens, e aí eu vou construir um dicionário usando o Biomart, que ele vai mapear as proteínas que você tem para os identificadores do Gene Ontology em uma determinada ontologia. Então, por exemplo, por padrão aqui, a ontologia é processo biológico. Eu vou tentar mapear os identificadores de proteína para os respectivos processos biológicos. Você pode usar as outras ontologias também. Molecular Function ou Cellular Component. Tá? Então, por padrão, é processo biológico. E nesse caso aqui, se você quiser agilizar esse processo, você pode, por conta própria, gerar o seu data frame com esse mapeamento, que dentro do pacote aqui eu já gerei um para agilizar. Mas é exatamente isso que eu falei, tá? É o mapeamento do identificador da proteína para um ID do Gene Ontology, que nesse caso aqui é um processo biológico. E esse caso aqui foi construído pensando no exemplo do pacote, tá? Então isso aqui não vai, esse data frame, tanto esse data frame aqui, o HSBP terms, quanto o DS symbols, eles foram construídos para o exemplo do pacote. Então, quando você for rodar com um dado real, o recomendado é que você passe realmente o nome da espécie aqui, tá? Lembrando que aqui na parte da expressão diferencial é só para mapear o símbolo
pro ID do gene e a proteína. E nesse caso aqui, você tem que passar realmente o ID da espécie para poder fazer o enriquecimento funcional, tá? Então o enriquecimento funcional ele demora um pouquinho aqui. Eu vou novamente aqui mudar a quantidade de núcleos para usar todos os disponíveis. Eu tenho 8 núcleos. O limiar de valor eu vou deixar esse e vou deixar também isso aqui, tá? Para não usar o Biomart e não usar a minha conexão, porque eu estou fazendo o upload do vídeo ainda, do vídeo da aula anterior. Então eu vou rodar isso aqui, vai demorar um pouquinho, e eu vou pausar o vídeo também e volto quando tiver terminado, tá? Pronto, acabou agora o enriquecimento funcional. E aí para pegar o resultado do enriquecimento funcional, vou editar isso aqui, vou jogar para uma variável chamada termos. E essa função aqui, simplesmente ela vai, assim como a função DE que eu usei ali em cima, ela simplesmente extrai um slot do nosso objeto. Então, se for olhar aqui, ó, o nosso objeto ele tem um monte de slots, onde eu guardo informações que são usadas pelas funções, tá? Então, esse status aqui é para eu saber o que foi executado, isso é para controle interno do pacote. Isso aqui é para saber se o contorno periódico vai ser usado nas funções de expressão diferencial. Porque na expressão diferencial você pode ativar ou desativar isso, tá? Já na parte lá do passo 2 de transcriptograma, ele sempre é usado. Tá? Então, isso aqui são os dicionários que, se você usou o dicionário uma vez, eu tento guardar isso para agilizar próximas execuções, para não ter que consultar o Biomart duas vezes para a mesma coisa, tá? Então, assim, era a mesma coisa que eu pegar isso aqui, acessar o slot terms do meu objeto, mas eu vou extrair ele aqui para uma variável, tá? Então aqui a gente pode ver o resultado do enriquecimento funcional. Nós tivemos os clusters, eu vou só ver se todos os clusters deram enriquecidos para alguma coisa. No caso nem dá o table, né? Unique só. Nós tínhamos 5. Então todos foram. Todos deram diferenciamento expresso. Diferenciamento expresso não, perdão. Todos enriqueceram algum termo, pelo menos. Lembrando que nosso dado é de resposta imune. Então isso apareceu aqui também. Defesa também. Defense. Opa, não. Tá, achei que teria algum termo que aparecesse o nome de defesa no texto dele. Mas é isso o pacote, assim, a gente fez a expressão diferencial e enriquecimento funcional, então dá para fazer tudo isso de forma fácil. A outra função que tem no pacote, que é essa daqui, ela simplesmente mostra onde estaria o termo, em qual cluster estaria o termo que deu como enriquecido com maior p-valor, tá? Então, por exemplo, tem essa função aqui. Cadê? Do enrichment plot. E ela simplesmente vai tentar fazer o plot da taxa, né? Ele vai, por padrão, pegar um conjunto de termos, que são os top termos de cada cluster. Então, no caso, vai pegar só o melhor de cada cluster e ver onde que ele aparece e com que taxa ele aparece. Então, por exemplo, a gente pode ver aqui que o termo, esse termo em roxo, Regulation of Transcription by RNA Polymerase, por exemplo, não acredito, ele caiu nesse cluster aqui, ó, nesse primeiro cluster. Então ele está com um pico muito alto ali. Muito alto ali. A gente tem aqui 5 clusters. Então para cada cluster foi plotado um termo, só que teve algum termo aqui que não apareceu, né? Acho que nesse caso aqui deve ter um cluster que não enriqueceu muita coisa. Nesse exemplo aqui, tá? Lembrando que é o mesmo exemplo, né? A gente está usando o mesmo dado, só que a minha versão é diferente daquela versão de lá, então alguma diferença pode ter ocorrido por causa disso.